Olá, companheiros, que sejam todos muito bem-vindos ao espaço virtual da nossa casa Francisco de Assis, em especial ao nosso amigo Elias Oliveira, que nessa noite nos brindará com reflexões sobre o tema Comunhão com Deus, que é um tema bastante interessante, né? Para esse momento que nós estamos vivendo, um momento de enfrentamento, um momento de desafio para todos nós. Então, para iniciar o nosso estudo, a gente trouxe uma página do livro Fonte Viva, é o item 17, intitulado Cristo em Nós. E disse-lhe o Senhor em visão a Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela, junto das almas, para que se convertam instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretiza entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para sua lavoura de luz, como aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visita ao doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra do soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai. Eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo em nós. Então vamos nesse momento acalmar os nossos corações, nos prepararmos para a prece e numa só voz e num só sentimento dizermos assim: Deus nosso Pai, de infinito amor e bondade, Jesus nosso Mestre, companheiro de todas as horas, Maria Santíssima, Mãe de todos nós, a Mãe de todos aqueles que sofrem, espiritualidade amiga que nos ampara e que conosco caminha. Elevamos um preito de gratidão pela oportunidade desse Evangelho que nos reúne e nos conclama à mudança, ao conforto, ao trabalho, à renovação. Agradecemos, Senhor, a oportunidade da Casa Espírita que nos recebe de braços abertos, seja fisicamente, seja virtualmente, que os Espíritos preparam o ambiente para que quando nós nos contactemos com a realidade da espiritualidade, possamos ser envolvidos e iluminados. Agradecemos, Senhor, o Evangelho do Cristo, um bálsamo para todos nós. E rogamos a Ti nessa noite, que envolva todos os corações filiados à obra do Cristo, que envolva em especial o nosso companheiro Elias, do CPAC, que nos conduzirá nas reflexões da noite, que ele possa ser intuído, envolvido e abraçado por todos nós da Casa de Francisco, nos dois planos da vida. Um bom estudo para todos, um grande abraço e fiquem com Deus. Olá a todos os amigos que me acompanham nesse momento. Primeiramente, meu abraço fraterno a todos, meu carinho e minha gratidão aos amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis por essa oportunidade e peço que Jesus nos envolva nesse momento,
a todos nós, que possamos ser inspirados e envolvidos nesse estudo e que a tarefa possa ser agradável, né, e que possamos receber aquilo que precisamos para o momento. Bem, a tarefa que me foi designada seria fazer um estudo, um breve estudo, trazendo alguns comentários a respeito de um capítulo da obra Boa Nova, psicografada por Chico Xavier, editada pelo espírito Humberto de Campos, e trataríamos do capítulo 19, Comunhão com Deus. Então, nesse capítulo, temos eu vou fazer um pequeno resumo aqui para depois a gente desenvolver melhor. A gente tem, basicamente, um diálogo entre o apóstolo João e Jesus. João, então discípulo, trazendo suas dúvidas, suas dificuldades de compreensão acerca de um tema que talvez ainda hoje seja um pouco difícil para a nossa compreensão ainda no momento em que vivemos, né, na atualidade. João apresenta de uma maneira muito humilde e honesta ao Mestre, né, ao Cristo de Deus, suas dúvidas quanto à questão dessa comunhão com o Pai, como a comunhão do homem com Deus, e as suas dificuldades de compreender a oração enquanto parte dessa comunhão. E Jesus o esclarece inicialmente de uma forma, digamos, através de palavras, né, de uma maneira oral, ele elucida suas dúvidas, o esclarecendo, e percebendo ainda as dificuldades do apóstolo, mesmo diante de suas palavras, Jesus usa de um exemplo, digamos, um exemplo prático, né, que a própria circunstância ofereceu, para traduzir de uma forma ainda mais clara a João os seus ensinamentos a respeito dessa temática. Então, Humberto de Campos, nesse capítulo, ele é um capítulo breve, mas ele o divide em 3 partes, vamos dizer assim. E aí eu optei por fazer aqui um estudo seguindo a sequência trazida por Humberto de Campos, e vou dividir uma apresentação com vocês em que eu extraí alguns trechos do texto que eu achei mais importantes, ou reflexões que eu acho que podem contribuir. E, com isso, vou compartilhar aqui a apresentação. Então, como eu já havia dito, trataremos do capítulo 19, Comunhão com Deus, do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier. E também, como eu já havia adiantado, temos, né, João trazendo suas dúvidas sobre a relação do homem com Deus, essa comunhão, e a oração como um meio que aproxima, né, Deus dos homens e os homens de Deus, né? Faz essa mediação. Então, João trazia, na verdade, várias dúvidas, várias dificuldades de compreensão.
e como um sujeito do seu tempo, né? Então, a gente precisa entender primeiramente isso. Ele era um sujeito sem muitos estudos, e que tinha claramente o interesse em compreender, o interesse em buscar esse entendimento. E aí, o seu conflito interno, digamos assim, se dá especialmente a partir de todas as mensagens ouvidas por ele, de Jesus, em que Jesus, o Mestre, nos traz sempre a ideia, né, apresenta essa ideia sempre de Deus como um pai carinhoso e amigo, rompendo um pouco com a ideia até então vigente de Deus, que existia ali entre os judeus, né, de sua época. Então, é basicamente essa a temática. E então vamos apontar trazer algumas questões aí, alguns pontos para refletirmos. Então, inicialmente, a gente já tem uma questão que é importante de destacar, né? São as nossas dúvidas, talvez ainda, sobre Deus e a oração, né? Sobre o que é Deus, como nos traz a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, e todo o mecanismo da oração, né? A sua finalidade, o seu, os seus benefícios, enfim. Então, é diante dessas dúvidas, desse aparato de conflitos, né, que estamos tratando nesse capítulo. E, como também já mais ou menos adiantei, é muito importante entendermos que a concepção de Deus ela muda completamente com Jesus. Então, era uma antes de Jesus e a outra com Jesus. Se antes a figura, né, desse pai, ele ainda era temida, era punitiva, com Deus, com Jesus, desculpa, com Jesus, esse Deus que ele nos traz é um pai misericordioso, bom, justo, que nos ama incondicionalmente. Então, essa mudança de paradigma é que muitos, então, não conseguiram compreender, tiveram muitas dificuldades. E nesse sentido é que eu traço um paralelo quando, né, diante do nosso momento atual, em que estamos ainda num planeta de provas e expiações, em transição para um mundo de regeneração, mas ainda em que o mal prevalece, muitos irmãos, né, de caminhada que, às vezes por circunstâncias da vida, né, por desafios que são impostos, algumas tribulações, também questionam esse Deus como proposto, como trazido por Jesus, né? E ainda nós, hoje, muitos vivemos esses conflitos, que eu diria importantes, uma vez que, para, né, a nossa doutrina espírita, não é à toa que a existência de Deus, tal qual Jesus nos apresenta, é um dos pilares fundamentais, é um pilar básico, basilar da nossa crença. E
obviamente, esse Deus bondoso, misericordioso e justo que Jesus nos apresenta, ele é perfeitamente entendido, compreendido a partir da reencarnação, né? Mas, para aqueles que não comungam dessa crença, que não, né, acreditam na reencarnação, realmente, ainda hoje é difícil entender esse Deus tão bom, tão justo, que a gente, diante de tantos cenários de sofrimento, de dor, de desigualdade, de pobreza, enfim. Então, acredito ser extremamente atual, né? E é muito importante essa discussão. E entender também que Jesus recorre, e ele faz questão de destacar isso nesse capítulo, que ele recorre às parábolas para não ofuscar o entendimento das multidões, das massas, né? Daqueles que o ouviam. E isso, inclusive nesta questão da comunhão com Deus e do papel da oração, também Jesus fala e explica diversas vezes, né? Mas ele tem que usar muitas vezes de recursos alegóricos, de uma linguagem mais figurada. E aí o recurso às parábolas é frequente, exatamente porque muitos daqueles que o ouviam ainda não tinham condições de entender. E exatamente para não chocar, é que ele usava esses recursos, digamos, metafóricos, né, como das parábolas. E ele nos apresenta a convicção de que nos enviaria um Consolador prometido que revelaria aquilo que ele não pôde revelar ou esclarecer o que ainda não tinha sido bem compreendido. E isso a gente sabe que, né, graças a Deus, nos foi trazido com a doutrina espírita, com a codificação, e isso hoje a gente consegue, então, entender com muito mais clareza todos os ensinamentos de Jesus. E aí, bom, especificamente desse trecho eu extraí um pedacinho aqui para dividir com vocês, que eu vou ler, para a gente poder depois comentar. Cada criatura tem um santuário no próprio espírito, em que a sabedoria e o amor de Deus se manifestam, por intermédio das vozes da consciência. E esse, para Jesus, seria o motivo da incompreensão dos homens, que gera as dúvidas. Ou seja, entendendo de uma maneira mais clara, né? Todos nós temos no nosso próprio espírito esse reino de Deus em nós, né? Já temos a sabedoria e o amor de Deus, e que ele se manifesta através das vozes da consciência. Sabemos disso também, que também é a questão do Livro dos Espíritos, né? Onde estão as leis de Deus, e a gente sabe que estão escritas na nossa consciência. E, então, primeiro ensinamento que Jesus apresenta a João é explicar exatamente que todos nós, cada um de nós, traz em si mesmo, no seu próprio espírito, a sabedoria e o amor de Deus. Estão conosco, né? O Pai, ele se faz presente em todos nós. E é exatamente o que o Mestre Jesus nos coloca, que quando não compreendemos isso, é que geramos dúvida, caímos em grandes dificuldades, muitas vezes, porque nós não entendemos dessa forma, entendemos Deus como um ser estranho, como um ser distante, ainda com aquele, muitas vezes, com aquela personalidade raivosa, punitiva, né? Enquanto que precisamos entender que ele se manifesta em cada uma das suas criaturas, e
em toda a sua criação. E com o homem, né, o ser inteligente da sua criação, não poderia ser diferente. Então, esse santuário, portanto, esse reino de Deus, ele está em cada um de nós. É por isso que Jesus fala que o seu reino não é desse mundo, né? O reino de Deus a gente vai encontrar em nós mesmos e no nosso aperfeiçoamento. Ainda, trazendo outro extrato de Jesus, né? Palavras de Jesus no capítulo, ele nos diz que a comunhão da criatura com o Criador é imperativo da existência. E a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Ora, analisando e refletindo um pouquinho sobre esse trecho, primeiro temos que marcar a questão inicial que Jesus nos aponta, de que essa comunhão da criatura com o Criador é imperativo da existência, ou seja, é uma ação determinada, né? Ela está posta. Portanto, todos nós temos essa comunhão. E a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai. Ora, se a comunhão com Deus é imperativo da nossa existência, qual é o melhor caminho de comunhão? A prece. A prece, conforme Jesus nos orienta, é esse caminho que nos aproxima o nosso coração humano a Deus, a esse Pai de amor e de bondade, como Jesus nos apresenta. Então, esse ensinamento foi trazido por Jesus no início, quando João apresenta suas dúvidas iniciais, né? De uma maneira muito humilde, muito simples, muito honesta, né? João pede a Jesus essa explicação. E Jesus dá a partir desses pontos que nós tocamos. Na segunda parte, João, como qualquer um de nós, né, discípulos do Cristo, que ainda trazemos as nossas dificuldades de compreensão, dificuldades de análise mesmo, né? Mesmo tendo ouvido do próprio Cristo, de Jesus, esses ensinamentos, esses esclarecimentos, João, ainda assim, pelas perguntas que faz em sequência, demonstra que não compreendeu perfeitamente a lição. Ele nos diz, ele faz a Jesus a seguinte pergunta: a oração deve ser louvor ou súplica? Então ele traz uma dúvida: louvor ou súplica? A resposta de Jesus: por prece, devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. Como agradecimento ou rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Vamos lá. Então, João traz essa dúvida: se é um louvor ou se é louvor ou se é súplica, né? O que deve ser a oração? Primeiro ponto, né? Jesus, na mesma frase, ele se remete remete a resposta, ele apresenta a resposta, nos dizendo prece e depois nos dizendo oração. Então, ele usa as duas palavras. Então, isso já nos diz que prece e oração não sem diferenças substanciais. E o mais importante, né? O que é a prece? Que Jesus nos aponta, nos esclarece, né, e nos aponta aí claramente com a sua resposta, é que todo ato de relação entre o homem e Deus,
ato de relação. Então, não são só palavras. E aí ele diz que tanto faz, seja como agradecimento ou como rogativa, é sempre um esforço da criatura, né, nós, a criatura humana, em face da providência divina. Então, é o nosso esforço em buscar e nos aproximar dessa providência divina, de Deus, através dos nossos atos. É esse esforço que representa a oração. Então, veja, quando Jesus nos diz que é um ato de relação, é muito mais do que simplesmente a gente parar um tempinho de manhã ou à noite, no final do dia, né? Fazer de fato a nossa oração, seja ela de agradecimento, de súplica, enfim. É isso, mas é muito mais do que isso. Porque se é qualquer ato de relação, todo ato de relação entre o homem e Deus, então, na verdade, a gente pode estar em prece durante todos os momentos. Isso é um primeiro ponto que eu acho que vale marcar. E aí, João, ainda com, né, dúvidas, ele volta à carga, trazendo uma nova pergunta a Jesus. Nos diz ele: como ser leal a Deus na oração? A resposta de Jesus: é fiel a Deus quem trabalha pelo bem com as suas mãos e com seu pensamento. Ora, vamos entender essa questão, a pergunta de João. Ele volta a insistir com Jesus como se ser leal, né? Como essa lealdade a Deus na oração. Na oração. Ou seja, ele volta a estreitar esse contato, essa comunhão, ao momento da oração entendida como aquele de recolhimento, no silêncio, né, do nosso íntimo, para conversar com Deus. E ele nos diz que Jesus nos diz, né, nos responde que, mais uma vez, né, abrindo a nossa mente, abrindo os nossos horizontes, é fiel a Deus quem trabalha pelo bem com as suas mãos e com o seu pensamento. Então, eu vou até usar aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 27, Pedi e obtereis, tem um pedacinho que eu vou só destacar aqui no item 22. Não é um ato de amor ao vosso Senhor assistir vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é fazer um ato de reconhecimento, elevar vosso pensamento até ele, quando uma alegria vos chega, um acidente é evitado, mesmo quando uma contrariedade só vos aflora, se dizeis pelo pensamento: sede bendito, meu Pai. Isso aí foi trazido no Evangelho e nos ajuda, né, a complementar ainda mais essa mesma ideia de que como a gente pode ser leal a Deus na oração e em todos os momentos. E aí, mais uma vez, Jesus nos traz, nos brinda novamente com uma exortação, né, à caridade, ao bem, ao nosso esforço íntimo. Ele nos diz o seguinte: não obstante a confiança na oração e a fé tributada à providência superior, é preciso colocar a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. Ora, vamos buscar compreender e refletir com mais parcimônia essa afirmação do Cristo. Ele nos diz: não obstante a confiança na oração
e a fé tributada à providência superior. Ou seja, não dispensando a confiança que devemos ter na oração, a fé que devemos tributar a Deus, a essa providência superior, não descartando isso, é preciso colocar a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. Portanto, é imprescindível que a gente compreenda que, a par da nossa confiança na oração, né, quanto a gente possa pedir em súplicas, né, possamos estar passando algum momento de dificuldade, a fé que tenhamos em Deus, nessa providência superior, né, e na sua misericórdia, a par disso, precisamos entender que os desígnios de Deus são muito mais sábios e muito mais misericordiosos do que o nosso capricho, a nossa própria vontade. Ou seja, entender de uma vez por todas que a vontade de Deus, ela é muito mais sábia e misericordiosa do que a nossa própria vontade, às vezes o nosso próprio capricho. Então, a nossa confiança não vai se abalar, a nossa fé não vai se abalar, né? O quanto a gente acredita numa oração, né? Acredita numa prece feita de fato com o coração, com o sentimento, e a nossa crença em Deus, nessa sua bondade, justiça, elas não são abaladas quando, né, essas preces, essas rogativas não são atendidas. Não são atendidas como nós, muitas vezes, pedimos. Por quê? Porque, pela vontade de Deus, pela sua sabedoria e misericórdia, pode ser que a vontade de Deus seja diferente da nossa. Então, precisamos entender que Deus quer sempre o melhor para todos nós. E o que pode parecer, né, algo ruim num primeiro momento, pela nossa limitação, depois se apresenta como algo muito, muito maravilhoso, um benefício, um bem que a gente recebe e que às vezes a gente talvez nem mereça tanto pelas nossas próprias dívidas, mas isso mostra o amor e a misericórdia de Deus para conosco. Portanto, como é que a gente pode ser leal a Deus na oração? Antes de tudo, como Jesus nos apresenta, trabalhando pelo bem, pela caridade, pelo próximo, com as suas próprias mãos e com o seu pensamento. Então, lembremos o que Jesus também nos afirma em outro momento, que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que aí estão resumidos todas as leis e os profetas. Então, ser leal a Deus na oração, manter essa cumplicidade com Deus, né, essa comunhão, buscar essa comunhão, somente agindo, seguindo as leis naturais, né, e as leis divinas e o que nos recomenda Jesus. Então, vou recorrer mais um trechinho que ele nos brinda. Jesus nos diz: é preciso aprender a fidelidade a Deus com as leis da natureza. Todo o problema da oração está em edificarmos o reino do céu entre os sentimentos de nosso íntimo. Então, mais uma vez, Jesus volta a insistir que a fidelidade a Deus está na obediência de suas leis, na prática do bem, na verdadeira comunhão, né? E a gente aprende a essa fidelidade, essa relação, quando a gente observa as leis da natureza. Quando a gente observa que, como Jesus nos diz, né, claramente aí nesse trechinho, o sol,
a despeito de qualquer conturbação climatológica que possa existir, ele vai sempre retornar no dia seguinte. Então, a gente tem que aprender a olhar em nossa volta, olhar a natureza e compreender as leis divinas, as leis de Deus, que estão em tudo e em toda parte, né, para nos mostrar que basta que cumpramos, né, que a gente possa seguir essas leis, que estaremos sendo fiéis a Deus. É o inverso. Nós não somos fiéis a Deus quando a gente se afasta das suas leis, quando a gente se rebela, quando não, diante de um sofrimento, não nos resignamos, quando nos revoltamos, quando deixamos nos dominar por sentimentos e pensamentos de ódio, de vingança, de inveja, de ciúme, de posse, enfim, nos distanciando completamente das suas leis e de todos os ensinamentos morais que Jesus nos trouxe. E aí, no segundo trecho, né, acho que é importante destacar, mais uma vez, Jesus ratificando a questão de que a oração, o problema da oração está em edificarmos o reino de Deus em nosso íntimo, não com palavras, não com gestuais, não com atos externos, não com, enfim, nada que seja para fora. Muito pelo contrário, é para dentro, é encontrar esse reino de Deus em nós mesmos. Essa comunhão, ela está em cada um de nós. Todos nós somos parte, né, da criação de Deus, portanto, somos filhos de Deus. E eu acho que é sempre importante lembrarmos que Deus nunca nos desampara, a nenhum dos seus filhos. Pois bem, dito isso tudo, João, ainda assim, ele pede com muita humildade, com muita reverência ao mestre que, em algum momento, né, do seu convívio ali, que eles estarão juntos, alguma oportunidade que possa aparecer, que possa surgir, que Jesus utilize para, de uma forma mais prática, explicar melhor aqueles ensinamentos que ele veio apresentando até então. E aí, Jesus, tranquilamente, né, promete a João que o fará. E aí, esse diálogo todo, ele se passa nas cercanias de Jerusalém. E aí, Jesus convida João e seus outros discípulos a fazer uma viagem até Jericó. E aí, assim, entre Jerusalém e Jericó, né, o que acontece? A região é muito árida, é praticamente desértica, né, muito inóspita. E Jesus, então, aproveita o cenário em que eles se passam e, com isso, ele dá um ensinamento prático para João acerca da comunhão com Deus e a oração. E o que acontece? Eles encontram no caminho um trabalhador, né, um homem, que está tentando perfurar um poço para encontrar água. Né? A região era muito árida, muito desértica. E aí Jesus trava uma conversa com esse trabalhador, perguntando, né, por que ele estava cavando a água, ou cavando o poço, e o companheiro diz para Jesus com toda simplicidade que realmente é muito difícil, os mananciais de água estavam
secando e tudo, então ele precisava do poço para abastecer a sua família e, enfim, os seus afazeres ali na região. E aí, ele trabalhando arduamente ali, né, suando a camisa, Jesus então senta com a desculpa de se descansarem um pouco, e aí ele aproveita a cena e fala com João, né? Como eu coloquei aí, Jesus aproveita para ensinar a João como Deus reside também em nós. O homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra, mas não para em seu esforço, procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. Ora, é o exemplo mais tangível possível, né, que Jesus poderia ter dado naquele momento. Aquele homem sabe que se não houvesse a chuva, não haveria mananciais, não haveria rios, não haveria possibilidade de se encontrar, né, e de se ter essa reserva de água. Só que, apesar da falta da chuva, ele não para no seu esforço procurando esse reservatório, que a providência divina armazenou no subsolo. Então, Jesus utiliza, né, dessa imagem para poder, através, né, desse exemplo, nos mostrar como é que se conectam, digamos assim, né, esses elementos que tratamos. Então, simbolicamente, né, nesse exemplo que ele traz, desse homem cavando lá o seu poço d'água, Jesus diz, né, para João, que a chuva, naquele caso, era o favor da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus que alcança todos nós em todos os momentos. A paisagem deserta é a alma humana, somos nós, vazia de sentimentos santificadores. O trabalhador é o cristão ativo, aquele cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina em seu coração. Esses somos nós, e com muita dificuldade, com muita luta, com muito sacrifício, tentamos encontrar essa luz divina, esse reino de Deus no nosso interior, cada dia, todos os dias, né? E a água, naquele exemplo de Jesus, é a essência de Deus, porque ela tanto está no céu quanto está na terra, né? Ela está em toda parte. É o que dá a vida, nesse caso. E, então, daí a gente consegue entender que o quanto, né, é rica essa passagem, né? Ela é extremamente... Humberto de Campos, quando nos traz esse parece um pequeno capítulo, mas, né, ele é um ensinamento muito importante. E, com isso, a gente pode, né, deduzir que estaremos em comunhão com Deus e sendo fiéis a Ele, né, em prece permanente, quando agimos no bem, quando praticarmos a caridade, seja ela moral, seja ela material, né? E nesses tempos em que estamos vivendo, quanto isso tem sido fundamental, né? Nós que vivemos esse momento de pandemia do Covid-19, quantas pessoas necessitadas, quantas pessoas com dificuldades em todos os sentidos, materiais, morais, né? Sentimentais. Precisamos, às vezes, o que um pode estar precisando de uma cesta básica, o outro pode estar precisando de uma ligação, está precisando de uma palavra de amiga, uma palavra de conforto, uma escuta, enfim, estamos precisando de qualquer coisa que nos eleve, que nos faça, nos faça o bem, né? Então, se esse recado de Jesus dado a João naquela circunstância, eu
trago para o momento atual e digo que ele é mais do que nunca necessário. E sempre, né, agradecendo ao Mestre Jesus por todos os seus ensinamentos, por toda a sua boa nova, e nesse caso específico, tratando da comunhão com Deus e a oração, Jesus nos brinda com mais um ensinamento que a gente tem que agradecer e colocar em prática, né? Tentar exercitar. Então, meus amigos, foi uma forma mais ou menos simples, sem muitas ambições, né, de desenvolver o tema, mas espero que tenha atendido, que todos possam também buscar mais fontes, né, aprofundar, e que Jesus possa nos abençoar, né, nesse momento, principalmente em que estamos vivendo tão turbulento. Então, assim eu vou encerrar fazendo a prece, elevando os pensamentos a Deus, Pai de amor e bondade. A Ti, Senhor, agradecemos imensamente pela nossa vida, por todas as oportunidades que nos são oferecidas, e agradecemos por ter nos enviado esse Mestre de luz e de amor que foi Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Mestre querido, pelos seus ensinamentos desse momento e por estar conosco em todas as nossas dificuldades. Abençoa, Senhor, a todos nós, nos fortaleça em cada uma de nossas casas, nossos lares, a todos aqueles que sofrem, que estão passando dificuldades pela doença, pelas dificuldades materiais, enfim, pelo medo. A todos nós, Senhor, envolva-nos em Tua paz, em Teu amor, e permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, obrigado. Deixo o meu carinho, meu agradecimento a todos os companheiros que tenham nos assistido e aos amigos lá do Grupo Espírita Francisco de Assis. Mais uma vez, muito obrigado. Que a paz de Jesus nos envolva e fiquem todos com Deus.